Parte 3: Os anjos da coerência primal. 20 bilhões de anos deixam este universo ainda no desabrochar de suas primeiras etapas. Ainda um reino de grandes extremos, mundos gelados de matéria rígida, contrastando com o calor reverente das estrelas. Anos-luz de espaço vazio entre eles. A biologia que por acaso existe aparece como um tênue e indistinto véu na superfície de alguns dos mundos. E, no entanto, o futuro está nesse véu biológico. A biologia é uma substância relativamente nova. Só agora o seu dia está raiando. A distribuição universal de matéria, tempo, espaço e energia forma apenas um esboço da estrutura que virá a existir. À medida que as galáxias espiralam, também espiralam os progressos lineares da criação, até passar a mutação que deixa na grande roda universal de medicina as formas que há muito tempo jaziam dormindo dentro dela. Essas galáxias são ninhos e vagens. Cada uma de suas fogosas estrelas é uma semente, com desígnios inerentes a serem libertados. São diferentes das estrelas que conhecemos hoje. Uma diferença semelhante à que existe entre as pequenas bolotas sementes e o belo carvalho já desenvolvido. Por dentro, e suspensos entre as estrelas de cada ninho galáctico, a intenção eterna manifesta campos de energia invisíveis à visão física. Esses campos de energia são chamados à existência pela estrutura vibracional do som primal. O primeiro som, a primeira palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Da mesma forma que a vegetação cresce ao longo do sistema vital da água de um rio, as formas físicas do futuro se desenvolverão ao longo desses circuitos de som primal. À medida que o universo desabrocha, elas atraem os seres e os padrões que objetivam as intenções criativas do único que é o doador da vida. Dentro dos parâmetros desses circuitos de energia, seres individuais estão livres para escolher entre as infinitas possibilidades as que melhor lhes convenham segundo suas naturezas. Estão livres para improvisar seu próprio estilo harmônico único de criação dentro das frequências do Verbo. No Verbo, a ordem contida é invisível à visão física, mas através dos olhos do espírito ela pode ser vista. Se você fechar os olhos, poderá vê-la à sua frente, uma rede pulsante de potencial implícito tão real quanto qualquer reino sensorial. Uma realidade vibratória que, em épocas anteriores, era chamada de reino dos céus. É a objetificação espacial, mas ainda não temporal, dos padrões do pensamento universal. Um mundo de metaforma e de arquétipos, um reino de intenção aguardando a materialização. É o andaime espiritual em torno do qual a biologia do futuro irá condensar-se em algo esplendoroso e magnificente, sem precedentes e, por enquanto, sem nome. É uma matriz, uma treliça sutil de intenção e vibração. A forma em essência, uma ordem implícita, como dizê-lo? É o contorno, o padrão para uma biologia luminosa, delicadamente tecida, de extensão galáctica e, finalmente, um dia intergaláctica. Através de você, o potencial dessa ordem implícita um dia chegará dançando até a vida. Novos seres, novas criaturas aparecerão para voar entre os campos daquilo que ainda é espaço informe, para compartilhar conosco das alegrias da exploração universal. Um dia você aglutinará em padrões orbitais os átomos, as moléculas e as células que evidenciarão essa infraestrutura, possibilitando-lhe a fisicalidade, mas talvez você sinta isso agora. Talvez você já sinta o despertar. Estamos falando com você, agora, nas frequências da sua essência, para lembrá-lo, para ajudá-lo a recordar. No tempo, você cria espirais que se desprendem da sua presença como a esteira de um barco singrando o oceano. Atrás de você, o passado imediato abre um leque. Em seu cone fértil, a vida aparece em muitas formas.
Nele a Terra viu florescer uma biosfera. No entanto, não é o passado que revela a sua direção, mas o propósito como o qual você se movimenta. O cone da sua intencionalidade futura espirala, brilhante e multidimensional, à sua frente, iluminando o potencial universal que um dia tomará forma, como a luz de um farol. Revela seus esboços vibratórios nos céus. Do seu centro do eterno ser, a intenção de energia redemoinha para fora, transformando-se em seres, formas individualizadas da sua expressão. Anjos, seres padrão, gerações de luz, emergindo do núcleo desta criação dimensional. Sua inteligência irradia para fora em pulsação concêntrica, ondulando através dos campos longínquos do espaço. Na velocidade simultânea do amor, ela é multiplicada no prisma de transformação de cada núcleo galáctico. Do centro de cada galáxia, sua inteligência flui para fora até cada estrela e se multiplica novamente. O processo continua. Flui do centro dessa estrela-sol para a Terra, para dentro das células humanas que despertam no seu sistema nervoso planetário, que está quase totalmente ativado. Suas multiplicações em consciência atraem a linearidade do tempo, da mesma forma que os muitos seres que compartilham da sua conscientização trazem as passagens da Lua em torno da Terra, a Terra em torno do Sol e o Sol formando espirais com outras estrelas da sua espécie. Aos poucos, seu movimento leva esse sistema estelar para uma nova região do espaço. Você nos estacionou aqui, anjos da coerência primal, para lembrá-lo, para despertá-lo. Para que no sono eu não esqueça, você disse. Para que, sonhando com uma criação planetária, eu não me perca nas maravilhas do tempo. Neste quarto de século, seu sonho produziu a colheita. A ponte entre o Criador e a criação aparece. Uma família humana aguarda sua habitação consciente. A inteligência, dominada e negada no período histórico, desperta agora como alguém que desperta dentro de um corpo singular e circula através de mentes humanas. Olha por olhos humanos. Interpreta o mundo através de formas humanas. E se conhece sendo apenas uma. O campo da consciência humana coletiva agora está entrando na etapa final do processo do despertar, consolidando-se no dar-se conta de si mesmo como órgão de conscientização, semelhante à função de um cérebro, de um único ser planetário. Um ser cujos órgãos internos são oceanos, florestas, ecossistemas, atmosfera. A humanidade é o seu sistema para processar a informação e direcionar o desenvolvimento futuro. A linguagem através da qual, no presente momento, estamos filtrando esses pensamentos não tem palavras adequadas para este ser planetário singular, para o Criador ou mesmo para a espécie humana. Escolhemos os rótulos mais parecidos com o que pensamos, esperando que a estrutura na qual tecemos estes pensamentos penetre por baixo da superfície da sua mente para revelar o sentido dos ritmos subjacentes da consciência que está por trás destes rótulos, mexendo com a sua própria percepção e memória e trazendo a você, vindo de dentro, uma compreensão, uma experiência mais profunda, mais abrangente do que, sozinhas, estas palavras jamais poderiam transmitir. O propósito destas transmissões é o despertar este mundo material para o Criador e de guiar você para dentro da consciência que desperta. As correntes da consciência universal. Uma única inteligência flui através de todas as criaturas, mas, à medida que é canalizada, é focalizada de diferentes maneiras, como uma corrente de alta voltagem que se move através de uma série de transformadores de redução, pelos vários níveis dimensionais. Na Terra, em sociedades pós-históricas, o pensamento e a atividade humana serão guiados por essa inteligência em uma ou outra de suas várias formas. Certos atos criativos trarão, através da forma humana, uma inteligência galáctica. Outros trarão a inteligência universal que orquestra a rede galáctica. As várias necessidades de cada situação criativa serão supridas por pessoas de diferentes tipos com diferentes qualidades de consciência. Através de alguns, fluirá a inteligência planetária da Terra já desperta, enquanto outros serão condutores da inteligência solar desse sistema estelar. E talvez, às vezes,
a inteligência de outras estrelas. Muitos canalizarão a inteligência do ser que é catalisador e o criador de toda a vida biológica. Contudo, os diferentes tipos de inteligência universal criadora não estão limitados às suas maiores focalizações apenas. Quando for útil ou necessário, as pessoas de épocas pós-históricas também representarão a inteligência de seres angelicais associados com biorregiões específicas, ou com rios, lagos, montanhas, ou, se for útil e necessário, com as formas de vida animal e vegetal da Terra. Mesmo a inteligência de estruturas atômicas e moleculares poderá ser invocada, consultada e utilizada, onde for relevante, em atividades criativas. A individualidade humana saudável traz consigo uma compreensão hologramática do ser cujo desabrochar é este universo. Uma compreensão na qual o todo é refletido microcosmicamente na estrutura da parte. Para ativar essa compreensão, para abrir acesso às muitas frequências da sua consciência, você só precisará lembrar e notar sua união primal com a fonte da vida, a fonte da sua vida, e elevar essa união à cidadela de sua tomada de decisão. Quando você entender a natureza do seu ser essencial em termos metapessoais, você saberá que o seu corpo humano é a célula de um organismo planetário em desenvolvimento, e reconhecerá neste organismo a assinatura de sua própria identidade espiritual. Da mesma forma que toda a informação genética de um corpo humano está contida em cada um dos trilhões de células do corpo, cada ser humano desperto tem esse acesso interior à informação que circula no campo unificado da consciência que precede toda a individualidade, onde os ritmos sinfônicos da dança universal penetram. Cada parte de cada unidade maior vivencia esse tipo de relacionamento hologramático com o todo. Em consequência disso, quando você vive num estado harmônico, sua consciência lhe apresenta opções que não estão disponíveis para aqueles que imaginam que existam isoladamente. Conhecer-se como um indivíduo desperto é também se conhecer como ser do contexto circundante. Quando você não está concentrado no prazer criativo ou interpretativo da individualidade, você está livre para experimentar o deslocamento da identidade orgânica que viabiliza a consciência de sua humanidade coletiva maior. Da mesma forma, você está livre para se deslocar através da ligação com o eu, coletivo da humanidade, para dentro de uma experiência de identidade planetária, de identidade solar ou de identidade com o grande ser espiralante da Via Láctea. Em tempos pós-históricos, você conhecerá cada nível da manifestação criativa como uma dimensão ou uma oitava do desabrochar do seu próprio ser. Você experimentará a liberdade e a mobilidade do viajar dirigido musicalmente, subindo e descendo as oitavas de manifestação. Você não pode viajar para dentro de você mesmo sem explorar os alcances infinitos da consciência eterna. Na realidade, você não pode conhecer a si mesmo sem conhecer a Deus. Cada plano de manifestação está uma oitava acima num contínuo vibracional único. As oitavas mais baixas oferecem mais multiplicidade, mais diversidade de criação. Nas oitavas mais altas aparece a multiplicidade reduzida e uma consciência mais intensificada da singularidade do ser. No entanto, essa generalização só se aplica à paisagem da criação. Não se aplica a você. Você pode movimentar-se livremente para onde quiser. Já faz tempo que seu prazer tem sido o de descer em plena consciência através de oitavas sucessivamente mais baixas, multiplicando dessa forma seres de diversidade e, através deles, suas próprias oportunidades co-criativas. Desde que foi criada essa paisagem universal, em cada nível de sua descida, você tem aparecido como seres individuais designados para relacionar-se e criar em cada uma das frequências de cada oitava. O plano físico é o maior e inferior de 7 planos elevados, ou planos primários de manifestação. É o mais denso dos planos conscientes e a oitava mais baixa na qual você experimentou encarnar em formas múltiplas, enquanto mantinha a consciência do seu campo unificado. Enquanto seres que apareciam nas frequências não físicas mais elevadas assumiam uma compreensão hologramática saudável de suas origens em você,
No nível físico, entre os encarnados biológicos, essa compreensão não tem sido constante. Aparece e desaparece, ora piscando, ora turvando. A recepção humana da consciência eterna tem sido pobre, às vezes até mesmo limitada pela natureza separatista das autoimagens nas quais povos históricos se colocaram. Você naturalmente tenta despertar neles a mesma autocompreensão hologramática saudável experimentada pelos seres de frequência mais altas, menos substanciais, mas a exagerada superidentificação da humanidade com a forma exige que esse despertar seja gradual. Você não quer dissolver as diferenças individuais de uma vez só. À medida que vão percebendo sua unidade essencial com você e com o campo singular de nossa consciência comum, uma modificação tão repentina de autocompreensão poderia dissolver sua corporalidade individual. E a meta que você almeja não é de acabar com a individualidade, mas sim de habitá-la. Então você tem procurado despertar a humanidade vagarosamente através dos séculos, preservando suas autodistinções para que possam continuar com você como uma família, como uma associação cooperativa de seres informacionais interligados. A penetração no campo coletivo da consciência humana e, depois, manter a abertura durante o ciclo de educação que passou exigiu todo o humor e toda a sabedoria de que você e suas legiões angelicais dispunham, durante milhões de anos. Guiar o pensamento humano coletivo na direção das correntes de consciência universal tem sido uma tarefa lenta e tediosa. Nós sabemos, há muito tempo, que quanto maior a população humana, maior será a probabilidade do despertar. No entanto, durante milênios, o comportamento territorial centralizado no medo tem mantido os números humanos reduzidos a tão poucos que genuínas incursões, encarnações espirituais permanentes em uma ou mais pessoas têm sido extremamente raras. O desenvolvimento de maior relevância nos últimos séculos vem sendo a melhora constante e, neste século, a melhora dramática no campo de comunicação intra-humana. Em consequência da nova tecnologia de comunicação humana, nosso trabalho de educação deu grandes passos para a frente. Nossos esforços iniciais, usando a impressão para distribuir uma informação saudável, diante da oposição eclesiástica e a média geral extremamente baixa de alfabetização, não foram muito bem sucedidos. Mas uma percepção saudável finalmente expandiu-se e as populações humanas têm se multiplicado adequadamente desde então. Enquanto isso, a predisposição para o despertar tem aumentado numa média maior do que o aumento da população, e nossa contínua inspiração para melhores e mais efetivos instrumentos de comunicação resultou numa tecnologia que, no presente, une diversas culturas humanas da Terra numa rede global única de comunicação. Com isso, nossas atividades educacionais estão se tornando cada vez mais conscientes e mais eficientes a cada dia que passa. Não é mais provável que ocorram situações catastróficas na transição para a ordem pós-histórica. Em alguns casos, isso não é mais possível. Nossa educação está reduzindo constantemente a probabilidade de ainda haver destruição. É até possível, ainda não é provável, mas possível, que possamos atingir a meta ideal de uma transição suave e tranquila. Teoricamente, uma reação em cadeia na compreensão humana resultando num despertar planetário poderia ocorrer a qualquer momento. Na véspera desse grande evento meta-histórico, a corrente de atenção universal está fluindo tão poderosamente em direção a esse despertar iminente que se assemelha a um rio. Por todos os reinos onde os da nossa espécie estão conscientes, compartilhamos dessa impressionante corrente de atenção. Como criaturas da corrente, qualificamos seus benefícios com a nossa individualidade, trabalhando juntos em nossas várias capacidades para ajudá-lo a despertar para sua compreensão original. Quando completo, o seu despertar será o sinal de uma nova fase evolutiva, com novas regras de base e condições criativas totalmente diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu conto com vocês para a continuação da parte 4, Por Trás da Desordem Histórica. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!